Vamos falar hoje a respeito de um pouco de simbologia, que é a introdução às grandes imagens tipológicas, certo? Sem esse estudo você não vai conseguir realmente entrar. É como se eu estivesse dando para você a chave para você entrar nesse castelo. Lembrando que o seguinte, a respeito de eneagrama e, por exemplo, astrologia, você tem um curso de 1 ano para você fazer. Você tem livros que são mais grossos do que o seu tratado de medicina a respeito disso daí. Mas o meu objetivo aqui é lhe dar um conhecimento suficiente para quando você chegar lá dentro, você, primeiro, perder o preconceito, esquecer essa questão de que eu não vou entrar dentro de questões supersticiosas, se abrir um pouco, então deixar de ser tão neurótico, por favor, The Big Five, deixar de ser tão neurótico e ser um pouco mais open to experience, certo? Então, relaxa um pouco, tira as tuas defesas, tenta entrar nisso daí. Eu não estou pedindo para você ser essa personalidade. Você vai ver, por exemplo, no Eneagrama, que ele vai dizer que você parte de um tipo de personalidade para que você cresça e abra suas asas e voe dentro da vida. Então você vai amadurecer na medida que você conhecer. Olhe pelo menos por esse aspecto, e isso já é uma primeira simbologia. Todos nós somos pessoas que partimos de uma imaturidade suprema e vamos para como se fosse o produto absoluto que a vida faz de você. Algumas pessoas elas perdem no meio do caminho. Então, na maioria das simbologias, então elas têm um aspecto também de alquimia. O Jung falava a respeito disso. Boa parte dessas simbologias que eu estou trazendo de estudos junguianos. Então é uma pessoa que estava radicada no meio acadêmico e era por causa desses aspectos que o Freud considerava esotérico que os dois se desentenderam. Mas você não precisa se desentender, você não precisa comprar, você não precisa casar com essa teoria. Você só precisa entender um pouco o que eu tenho para falar e você vai percebendo na sua vida como isso faz sentido, né? A alquimia era um conhecimento antigo da Idade Média, que hoje a gente entende como protoquímica, mas cada vez mais os estudiosos que se aprofundam na história da Idade Média veem que não tinha nada de protoquímica. A química é uma parte muito particular, como se fosse um parágrafo do que a alquimia seria o tratado. A química se pauta simplesmente na transformação dos elementos da natureza através de reações, de colisão entre átomos, partículas, etc. A alquimia ali além. Além de perceber que na natureza existe a possibilidade dessas substâncias se transformarem, ela entendia que isso existia uma correspondência no espírito, ou, segundo Jung, na psique da pessoa, certo? E aí, o símbolo maior da alquimia é a tríade alquímica. Qual é a tríade alquímica? É o nigredo, o albedo e o rubedo. O nigredo é quando você está fazendo as suas alterações químicas e ela é parte de um engodo onde tudo é misturado, onde as coisas ninguém consegue distinguir o que é do que é. A primeira etapa da química é você conseguir separar os elementos. Peraí, eu quero primeiro o ácido e eu quero a base. Na natureza eles estão misturados, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Na hora que você traz esses elementos para o seu laboratório, você separa. Primeiro eu quero o ácido e eu quero a base. Então, esse momento da separação, da distinção, de você entender exatamente o que está acontecendo, esse é o momento do discernimento, do esclarecimento, da iluminação. Então você sai do nigredo, onde tudo é uma coisa só. Quando você pega várias tintas, faça essa experiência com a sua criança, você deve ter feito já. Ela tenta misturar para poder ter uma cor, o que é que sai? Preto, porque ela não sabe misturar direito. Então a primeira coisa que você tem que saber é entender o que é o branco, o que é o verde, o amarelo, o azul. Separação dos mais diferentes tipos de cores. Esse momento da separação e do discernimento é o momento do albedo, que é o branco. Então, nigredo é o negro, albedo é o branco. O branco seria a iluminação. Aí você poderia pensar, vixe, mas o branco não deveria ser o último estágio, né? Porque você está na iluminação, na paz suprema. Para a alquimia, não. O branco, ele é intermediário. Ele é só um momento de discernimento das coisas. Você entende o que cada coisa é e o que cada coisa não é. Você separa o contraditório, né? O que cada coisa é e o que cada coisa não é. Depois que você tem o albedo dos mais diversos elementos e como eles reagem entre si, é o momento da iluminação suprema, é quando você vai fazer a experiência alquímica máxima, que eles chamam de grande obra, fabricando uma substância que é o rubedo. E mais na frente é a lenda de qualquer substância se transformar em ouro, né? Mas antes disso, quando você está no ápice da reação, é quando ela está vermelha, que é a cor da paixão, que é a cor do fogo, que é a cor da intensidade da sua vida.
Quando eu estou mostrando para você essas personalidades e essas tipologias, pelo menos as próximas, como o Enneagrama e a Astrologia, todas elas vão objetivar fazer com que você saia do nigredo, que é onde você não distingue nada, onde você não sabe o que é onde talvez você esteja agora, se você não tiver nenhuma propriedade do que são as personalidades. Você pensa a vida como se ela fosse simplesmente... Se você for muito nigredo, você está pensando que todas as pessoas devem lhe servir. E todas as pessoas devem estar dentro dos seus parâmetros de julgamento e os seus critérios. E você possivelmente sofre consideravelmente porque você não vê que o outro pode ser radicalmente diferente de você. Você não entende isso. Não entende. Por quê? Porque tudo deveria ser uma coisa só. Como é que ele não percebe que eu sou, que a intuição é muito mais forte e suprema do que os sentidos dele? Como é que ele não percebe que planejar o futuro é muito melhor do que ficar pautado no presente? Meu filho, você está preso no nigredo. Quando a gente começar a perceber, e você começar a perceber que existe a possibilidade de você separar essas coisas, né, as mais diversas formas de viver na vida, você estará no albedo. Opa, eu estou com as simbologias divididas. Ótimo. O próximo passo é você começar a fazer uma junção desses mais diversos tipos de simbologia. O ápice de cada tipologia vai ser quando você conseguir lidar com os mais diversos elementos que tiver no mapa que ela te dá. Então, por exemplo, hoje, talvez, vamos dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo da astrologia. Na astrologia você tem o que é senso comum. Ah, eu sou do signo de Leão. Tá, beleza. O que é que isso diz para você? Basicamente que você é leão e todas as pessoas não são. A maior parte das pessoas não são. E você não entende por que uma pessoa também é leonina e ela é mais introvertida do que você, que gosta de se exibir. Na astrologia isso é simplesmente o primário, a alfabetização de tudo. Você é leão, mas ele quer saber onde é que é o seu ascendente. Por exemplo, pode ser um ascendente em Virgem. Aí já muda completamente o leonino. A sua lua, onde é que está? Ela está em Gêmeos. Onde é que está o seu descendente? Está em Aquário. Onde é que está o seu fundo do céu? Está em Câncer. E aí você começa a perceber todas as simbologias e as conexões disso. O que é o descendente, o que é o meio do céu, o que é o descendente, o que é o fundo do céu e como é que isso se mistura. O que é que a lua tem a ver com a sua personalidade, o que é que o sol tem a ver com a sua personalidade. Então eu parti propositalmente de uma análise bem primária da astrologia para o nível 3 que eu gostaria de onde você chegasse, certo? Mas a gente vai chegar lá. Então perceba que é quando tudo está misturado até o ponto de quando você consegue unir todas as coisas e se tornar mais intenso na vida. Quando você consegue unir todas as coisas e perceber o quanto sua personalidade é rica de possibilidades, né, você consegue sobreviver aos mais diversos vendavais, que é o caso, por exemplo, da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina vai tentar fazer com que você caia, vai fazer com que você escorregue, se você não for uma personalidade que dialogue com a forma dessa faculdade de ser. Mas se você tiver propriedade dos elementos que estão dentro da sua personalidade, meu amigo, você voa. E você vai ver que voa mesmo, né? Então, as primeiras simbologias para a gente entrar, por exemplo, no Enneagrama. O Enneagrama, a simbologia dele é muito numerológica, mas também ela tem o que nós chamamos de... pensamentos ou sentimentos primários, que são sentimentos do nigredo das personalidades. Ela é numerológica porque, primeiro, ela divide as mais diversas pessoas em 9 tipos de personalidades, seriam os 9 tipos. Cada um desses tipos é dividido em 3, e em uma certa tradição numerológica, 3 é como se fosse um corte perfeito da realidade, é o corte mais didático que você tem. Você pode até pegar essa dica para os seus estudos. Quando você estiver estudando um capítulo, tente sempre organizar o seu pensamento em tríades. Peraí, quais são as 3 principais características da inflamação? Ela tem calor, rubor e dor. E aí, se você quiser complementar numa perfeição maior, que a numerologia também pega, ela seria aquela que modifica a estrutura dos tecidos. Mas se você já pegar calor, rubor e dor, você já tem uma tríade bem interessante para a osteoartrite. Perfeito. Desses 9, você vai ter 3 famílias de 3. Você tem a família das pessoas que gostam mais de agir na realidade, são mais práticas, são mais pé no chão. Você vai ter a tríade daquelas pessoas que gostam de sentir a realidade, são mais do sentimento e das emoções, são muito afetáveis, porque são a família dos afetos. E você vai ter a família das pessoas que gostam de pensar a respeito da realidade. São filósofos, são pesquisadores, certo?
3 famílias, de 3 perfazendo 9. Essa é a grande numerologia do Eneagrama. E cada uma desses tipos, ele vai estar baseado em um sentimento primário, que, por exemplo, corresponde aos pecados originais na Igreja Católica. Mas ao contrário dos pecados originais, ou pelo menos a forma como foi passada na maior parte dos tempos no preconceito que a gente entendeu deles, quer dizer, estou preso no pecado original, essa tipologia ela sai de um pecado original, que seria o seu nigredo, e ela ruma ao rubedo, que é quando você transforma o pecado numa virtude canônica. Por exemplo, o detalhe é que os pecados que você conhece na Igreja Católica são 7, no Eneagrama eles acrescentam 3. Não tenha preconceito a respeito do pecado. Eu não estou dizendo para você que você é um pecador, não é. Eu estou dizendo para você, na simbologia, por exemplo, alquímica, que você parte de um objeto confuso, que é você. Nesse momento você tem uma imaturidade suprema. Hoje, quando você está me vendo a respeito disso, talvez você seja um pouco mais maduro, mas você vai reconhecer que no fundo, quando você era adolescente, ou ainda pouco tempo atrás, antes de você ter uma experiência que modificou sua vida, realmente esse sentimento negro, que eu estou chamando de pecado, que era aquele que participava do seu nigredo, era o que pautava mais o seu coração. Por exemplo, o medo. O medo não é um dos pecados que está dentro da lista de pecados originais da Igreja Católica, porque ela se baseia em 7. Ele é um 8º, né? No caso do Eneagrama, ele é o número 6. Esse medo faz com que a pessoa se paralise. Mas quando ela chega no estado de rubedo, depois de ela ter passado por todo o crescimento espiritual dentro da sua personalidade, no rubedo o medo se transforma em prudência. Se o medo faz com que a pessoa seja isolada, muito longe das outras, ou que não seja uma pessoa aventureira, na prudência ela vai ser uma pessoa que se aventura, mas a pequenos passos. Ela vai ter paciência, ela vai ser gradativa, ela vai ser serena. O rubedo traz serenidade, né? No rubedo a prudência é a serenidade do medo. Percebe? Muito bem. Então cada um desses tipos vai ter o que eu chamo de pecado original ou de sentimento do nigredo, ok? Que deverá ser transformado na medida que você vai ter o conhecimento. Então, no Eneagrama, o que eu quero que você perceba é isso. A simbologia que ele vai prestar, a que ele se vai prestar, primeiro é a da numerologia, que tem uma conexão muito própria dela. O símbolo do Eneagrama ele vem antes da tipologia do Eneagrama, parece que é um símbolo sufista, vem de seitas esotéricas muçulmanas, mas que depois também foi albergado um pouco por alguns setores da igreja. Por exemplo, o curso de Eneagrama que eu fiz a respeito é de uma pessoa maravilhosa que tem toda uma didática muito especial e é um padre da Igreja Católica. Ele utiliza nos seus fiéis as tipologias do Eneagrama para ele saber quais os caminhos de crescimento que ele pode conduzir aos seus fiéis. Ele faz primeira etapa, a etapa do transformação do nigredo em albedo. Todo mundo entende quem é e onde está para conseguir sair desse lamaçal em que você se encontra, que é a sua imperfeição, imaturidade e que provoca relações ruins no seu entorno. A segunda etapa é a etapa do albedo, é quando você já tendo os elementos discerníveis, você vai encontrando as virtudes e as potências de crescimento de cada um desses elementos. E a terceira etapa é quando, no caso ele é católico, é quando você se encontra com Cristo, que é quando Cristo ele te acolhe no seu seio e ele desfaz as mais diversas contradições da sua personalidade. Então, de novo, eu voltando para você nesse tipo de simbologia. A simbologia astrológica ela é muito mais rica, muito mais cheia de elementos, né? E aí você precisa dar uma respirada para você começar a entender isso. Talvez você tenha um pouco de preconceito, por quê? Porque ela parte de um princípio de que você está sendo controlado pelas estrelas. Esqueça isso, eu vou falar um pouco mais a respeito disso quando a gente estiver falando especificamente da astrologia. Esqueça essa questão de controle e não é um controle determinista. Entenda mais como sendo uma correspondência analógica e não lógica. Eu não estou mostrando, não quero que você entenda a lógica do que tem por detrás, mas a analogia. Coisas que são estáveis no céu, por exemplo, signos que são da eclíptica, que também tem uma conformação diferente, mas eu não posso entrar nesse aspecto, senão a gente não vai sair nunca daqui. Os estudos astronômicos em relação à astrologia, mas aqueles tais dos signos que tem na eclíptica, eles parecem evocar um certo tipo de símbolo. Esse símbolo, ele casa com um certo tipo da sua personalidade. Então, por exemplo, vamos aqui, Áries. Áries, ele é um símbolo de fogo,
Então você já vê, ela mistura símbolos de animais, por exemplo, com símbolos de elementos. Áries é um símbolo de fogo e que ele é cardinal. São 3 tipos de família. Então você vai ter o símbolo do que eu chamo de bestiário da eclíptica, menos, às vezes, por exemplo, Virgem, que é uma mulher, Libra, que é uma balança, mas boa parte do bestiário da eclíptica são animais que te mostram um certo sentido e significado que você vai ver que pode calar fundo em você. Por exemplo, Escorpião está relacionado a pensamentos de morte, né? E você, quando olha para o Escorpião, eu pelo menos sim, se você não, talvez você seja um Escorpião, porque você não tem medo de Escorpião, você deve ser Escorpião. Na hora que eu olho o Escorpião, diz assim: vale, Nossa Senhora, deixa eu proteger meu menino, que os meninos vão morrer logo, né, se forem picados por esse troço. Então o Escorpião, ele te passa uma certa ideia que ela é condensada num símbolo que a sua psique ela grava, né? Então Áries, por exemplo, ele é do fogo, ele é do que eu chamo de modalidade cardinal e ele é, por si só, a simbologia da besta, que é a besta do bode, né? Aquele que tem chifres grandes e que entra na vida com essa força. Então, quando eu começo a descrever o ariano, eu pego essas determinadas características. Primeiro, a característica da mitologia relacionada àquela besta. Segundo, eu chamo de besta, mas é um animal, né? Segundo, a modalidade que ela representa. A gente tem nessa modalidade 3 grandes, olha o 3 de novo aparecendo, 3 grandes características, que seria a característica de ser cardinal, a característica de ser fixo e a característica de ser mutável, né? Cardinalidade é aquela potência que existe dentro da sua personalidade de começar as coisas. Pense em você, em qual dessas modalidades você se reconhece? Eu começo muito as coisas, mas eu não termino. Ou, eu não gosto de começar, mas quando eu estou dentro eu não paro. Ou, as coisas que eu pego, sempre eu faço mudanças com criatividade que transformam ela em outra questão. Ou, eu sempre abandono os meus projetos e passo logo para outros. Às vezes nunca finalizando aquele projeto em que eu estava. Isso são modalidades que têm suas características dentro de determinados aspectos dos signos. Cardinal, começo muito projetos. Fixo, gosto de manter os projetos duradouros. Mutável, gosto de mudar de projetos. De vida, né? De casamento, de profissão. Às vezes até mesmo quando você está estudando. Você está lendo um livro, aí você diz assim: rapaz, eu sou tão mutável que eu nunca termino meus livros. Tem um cemitério de livros, né, mal sepultados dentro da minha biblioteca. O que é que significa isso? Você tem uma energia muito mutável dentro de você. E os elementos? Os elementos são aqueles normais que você tem aqui no nosso ocidente. Aquele que a gente considera os 4 elementos que desde a civilização hipocrática dos gregos clássicos eles falavam a respeito deles. Água, fogo, ar e terra. Cada um desses elementos ele expressa um tipo de forma de você ser. Muito comunicativo, expansivo, extrovertido. Fogo é uma pessoa que tem muito impulso, ela gosta de enfrentar muito a vida, ela gosta de como se diz, entrar de voadora nos projetos, né? Ela gosta de fazer com que as coisas peguem fogo. Então é uma pessoa que às vezes acorda o dia e diz assim: vamos lá, todo mundo acordando, ela já acorda de pé. Fogo. Terra, pessoas muito práticas, muito pé no chão, elas não gostam de devaneios, são pessoas que gostam das coisas do jeito que são, do aqui e agora. Talvez você já comece a perceber algumas conexões que tem com as outras tipologias que eu lhes falei. E água, são pessoas do sentimento, gosta da profundeza, gosta de analisar os próprios feelings, né? O que é que o seu coração está dizendo a respeito daquilo. Então são pessoas que às vezes têm muito medo, elas julgam a realidade através dos óculos dos sentimentos. Isso às vezes é um pouco complicado para elas. Por quê? Porque quando você julga através dos sentimentos, a realidade parece muito maior do que realmente é. Contudo, se você for uma pessoa muito terra, a realidade é muito menor do que ela realmente é. Então quando você está dentro de um círculo de amigos, por exemplo, ou de um relacionamento, às vezes é interessante você analisar os aspectos de terra no outro, se você for muito água, que te melhoram. E se você for muito terra, analisar os aspectos da água do outro que fazem que sua terra seja menos pé no chão e, portanto, seja muito seca. Uma terra seca que não consegue ver os grandes significados da vida. Voltando agora então para o ariano. Quem é o ariano? O ariano, ele é um signo que está relacionado ao fogo e ele é um signo que está relacionado à cardinalidade. Arianos são pessoas que peitam a vida.
Então elas entram na vida de chifre com tudo. Então é realmente aquelas pessoas que entram de voadora. Elas gostam de iniciar os projetos. Elas às vezes não sabem nem para onde o projeto vai, porque ela não está dentro da característica da fixadez, né? Ela não fixa esse projeto, mas ela vai começar. Recentemente na faculdade, um conjunto de alunos chegou para mim para iniciar um projeto de palhaçoterapia. É um projeto que não existe lá na nossa universidade, pelo que eu entendo, nunca existiu, mas o que eu vi nesses alunos foi um brilho nos olhos ariano. Eles não descansaram enquanto não me encontraram para poder eu tentar ser aquele que assinava a abertura do projeto. Esses meninos e meninas, eles estão quase para sair da faculdade, mas eles disseram, mas eu quero que esse projeto seja fundado. O que é que eu vi no olho dele? No olho deles, eu vi fogo, eu vi cardinalidade. Fogo, porque a todo custo eles estão querendo abrir esse projeto. Cardinalidade, eles querem abrir o projeto. Então, a todo custo seria o fogo, abrir o projeto seria a cardinalidade. E eu vi muito da energia ariana, que eles estão entrando com tudo, peitando. Às vezes, sexta-feira, eu estava com grandes problemas familiares, né? Não podia atendê-los, e eles ligando para mim, professor, mas o senhor tem que assinar, a gente quer mandar esse projeto hoje, e essa é a energia ariana. Aí, como eu percebi que eu não podia cancelar essa energia ariana deles, sob pena de fazê-los arrefecer, mas o ariano nunca se arrefece, eu abri, né, o meu coração e disse assim, tá certo, pessoal, me encontrem no lugar tal que eu assino. Né? Então é assim que, por exemplo, os professores poderiam agir quando eles conhecem mais essas energias que existem circulando em torno das nossas relações. Por fim, na mitologia astrológica, você tem 10 astros e você tem 4 pontos cardinais. Né? Então os 10 astros eles chamam de planetas, na verdade, porque é baseado numa mitologia geocêntrica, uma cosmovisão geocêntrica. Eles chamam de planetas, eu vou chamar de astros para você não ficar ainda mais receoso. Eles dizem, é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Terra é onde nós estamos, então você não vai ter isso dentro do seu mapa astrológico, mas Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, cada um desses astros vai ter um tipo de característica. Por exemplo, onde a sua Lua vai estar no seu mapa astrológico vai falar mais a respeito dos seus sentimentos. Onde o seu Sol está no mapa astrológico vai falar mais a respeito de quem você é no seu cerne. Geralmente quando você diz Sou de Leão, é onde o seu Sol está situado na eclíptica da astrologia, que difere um pouco da eclíptica da astronomia. Então, onde o seu Sol estava na eclíptica da astrologia é aquilo que é o que eles chamam de seu signo solar, e é o seu signo. Onde a Lua estava, né, é onde vai ser onde vai ser os seus sentimentos. Onde é o signo que estará nascendo no céu, e agora eu entro dentro da cardinalidade, quer dizer, dos pontos cardeais do mapa. Onde está nascendo no céu é aquele que é o seu ascendente. Aquele signo que estava descendo no céu, no horizonte onde você nasceu, é o seu descendente. O ascendente vai falar a respeito de como você expressa a sua personalidade. O descendente é com quem você se deita. É o relacionamento mais duradouro que você pode ter. O fundo do céu é aquele signo que estava escondido do seu horizonte. Lá no fundo, seria, se estamos no Brasil, seria lá para o Japão. Né? O signo que estaria no correspondente do outro lado do planeta seria o fundo do céu. O fundo do céu é onde você nasce nas suas raízes. E, por exemplo, indica como você se sente bem na casa onde você está. E o meio do céu, que seria lá em cima, no seu mapa astrológico, é para onde você tem que crescer em termos de carreira, mas também em termos de, por exemplo, espiritualidade, como você pode ser uma personalidade. Só pelo que eu coloquei para você nisso daqui, meu povo, eu falei com um amigo meu que é astrônomo, ele é professor de astronomia numa escola de bombeiros aqui da nossa cidade. Ele é um professor muito bom de astronomia, já fez com que seus alunos ganhassem vários prêmios, e aí eu sou louco para que ele estude astrologia, porque ele é muito numérico, ele é muito pensamento, e eu, como médico, eu sempre queria entender as pessoas. Então, quando eu olhei para a astronomia dele, eu disse, não é suficiente para mim, eu preciso de coisas que me deem significados humanos, antropomórficos. Onde é que eu fui parar? Na astrologia. Eu falando para ele a respeito disso, ele se encantou. Por quê? Ele disse assim, eu pensava que esse negócio de astrologia era só para poder desvendar horóscopo e futuridades, né? Futurir a realidade. Não, não é. É para você, pode ser, né? Mas esse aspecto eu não vou abordar aqui, não tenho propriedade para isso,
mas é para você se conhecer melhor. E, por incrível que pareça, ele fica chocado quando eu começo a falar a respeito do mapa astrológico dele. Ele fica dizendo, não é que esse negócio faz sentido? Né? Não é que eu consigo me reconhecer nessa tua descrição, exatamente no que você está colocando aí nesse mapa? Então, existe uma complexidade que mostra exatamente o que você é, onde você está e para onde você pode ir. São todas essas simbologias que eu entreguei para você agora, que são a chave para você conseguir entrar no castelo das tipologias, mostrando que existem caminhos possíveis, não são caminhos ilimitados, não é infinito os caminhos, mas é um infinito no momento em que você nunca imaginava que pudesse existir tantas coisas que podiam lhe ajudar na busca de si, no enfrentamento de si, para você conseguir chegar no seu objetivo final. No próximo momento vamos começar a entrar definitivamente, se preparem, em cada uma das tipologias.